A paz do Senhor, irmãos, irmãs, quero saudar todos com a paz do Senhor. Irmãos, a gente sabe, eu tenho falado aqui, que o propósito desse canal é trazer, louvado seja Deus, a verdade, o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça, o Evangelho que Cristo disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. O propósito desse canal é anunciar aquilo que muitos já não estão anunciando, é pregar a verdade que muitos estão omitindo e negligenciando. E o que eu quero falar hoje é a respeito de um assunto que muito interessa àqueles que querem chegar no céu, que querem subir, que querem ser salvos. Porque a verdade, como eu digo, ela não mata, ela liberta, cura e transforma. E aquele que quer ir para o céu, ele tem prazer e alegria em ouvir a verdade, seja ela correção, consolação ou edificação. Eu quero falar hoje como que a gente sabe, irmão, que uma igreja ela tem a marca de Cristo, ela é regida por Cristo. Como que a gente sabe que uma igreja ela é verdadeiramente pregado nela e praticado nela o Evangelho da paz, o Evangelho do amor ao próximo. Eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Mateus, capítulo de número 11, apenas o versículo de número 5, 4 e 5, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, João, a profecia acerca dele era que ele viria como anjo, preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador quando ele viesse, para que ele encontrasse um coração disposto. E nós sabemos que João pregava nos desertos, se vestia de peles de animais, e a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, João pregava e vivia a santidade. A primeira evidência que nós podemos ter a convicção e entender que o Senhor rege uma igreja, que o Senhor está numa igreja, é a evidência da santidade. Quando eu digo santidade, não digo só da aparência do corpo, a aparência das vestes, não. Santidade, como está escrito na epístola de Pedro, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz, a santidade convém à minha casa. Então, a posição que nós podemos ter e a conclusão de que o Senhor está regendo uma igreja é a sua santidade, em toda a maneira de viver. Santidade com quem sobe no altar, santidade com quem obra numa igreja. Tudo isso é temor, é ter temor e reverência, é priorizar a palavra da verdade, não relacionar um texto sem contexto. Aleluia! Então, a primeira evidência de que o Senhor rege uma igreja é a santidade e o temor que essa igreja precisa ter diante do Senhor. Porque ele diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o Senhor, ele diz para nós sermos santos, como o nosso Pai também é santo. Ele diz, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Então, a igreja que é santa, ela não parece e não tem nada a ver com o mundo terreno, porque as coisas espirituais, elas são discernidas para aqueles que estão no Espírito. Então, quem entra no Espírito, ele entende que a igreja que vai morar no céu
ela não tem nada a ver com este mundo. Ela não se parece com esse mundo, ela não faz nada que atraia parecido com o mundo. Ela não tem festas mundanas, arraiá gospel, funk gospel, ela não tem o forró gospel, não. A igreja que vai morar no céu, ela é espiritual. Ela canta e louva louvores espirituais, em ritmos espirituais. Ela é santa. Então a primeira evidência que o Senhor ele está numa igreja é aquela que prioriza a santidade. Obreiros aprovados, obreiros casados, marido de uma só mulher, mulheres esposas de um só marido, mulheres que são constantes, mulheres que estão presentes, assim como homens, de oração, de busca, de consagração, porque o que vemos hoje é uma igreja bagunçada. Pessoas que sobem o altar em fornicação, pessoas que sobem o altar sem estarem consagradas, sem estarem preparadas. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Então a igreja que é santa, ela se prepara na hora de cultuar o Senhor seu Deus. E quando uma igreja tem santidade, nós conseguimos sentir a presença de Deus, aleluia, com aquilo que ela prega, com aquilo que ela apresenta. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali há santidade, e se há santidade, o Senhor opera e tem prazer de se manifestar. A segunda evidência é a igreja em que Cristo está dizendo para os discípulos de João e dizerem para ele. João está com uma dúvida, porque alguns homens já haviam vindo antes de Cristo dizendo ser ele, como Teudas, né? Que diz lá no livro de Atos que se levantou Teudas e Judas e muitos homens com eles, mas esses homens pereceram porque eles não eram de Deus. E a obra, quando ela não é de Deus, da mesma forma que ela abre, ela também se fecha, porque não foi Deus que abriu e levantou. E João está preocupado. Por quê? Porque ele quer saber se ele cumpriu também com o seu chamado, se ele fez o que devia ser feito, porque ele está preso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele vai dizer para João o porquê que ele pode ficar tranquilo e convicto de que ele fez o que devia ser feito e que Jesus é o que havia de vir. Como que João vai ter a convicção de que Jesus é Jesus? Jesus próprio diz para os seus discípulos: vai até João e diga para ele o que vocês estão vendo e estão ouvindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mudos falam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Como que João tem a convicção? Por que que Jesus está falando para os discípulos irem dizer isso para João? Porque João sabe que o Senhor, ele nos ensina a amar. E o maior ato de amor é quando nós cuidamos da causa dos menos favorecidos. Então Jesus ele está dizendo, diz para João que eu estou buscando os perdidos, os rejeitados, e estou anunciando para eles o reino do meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para João, e João tem a certeza que quando o Senhor vier, viria para os doentes, porque os são não precisa de médico. Então Jesus ele está confirmando para João que ele está cuidando dos rejeitados, dos pobres, dos esquecidos. Louvado seja Deus. Então, a maior evidência de que o Senhor, a segunda, que Deus está numa igreja, é quando ela cuida dos pobres, quando ela tem amor ao seu próximo. No Brasil hoje, tem igrejas grandiosas, igrejas milionárias, igrejas a ponto de o nosso país poderia até mesmo não passar
o que tem passado, louvado seja Deus. O nosso país poderia ser um país até melhor se as igrejas grandes que existem, elas fizessem o trabalho social, cuidado dos pobres. Mas nós vemos os pastores enriquecerem, nós vemos ministros morando em mansões, em condomínios fechados, com segurança, motorista, carro blindado, enfim. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, se tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Se tiver 2 paletó, dá um para quem não tem. Jesus diz, divide com 7 e até com 8, porque tu não sabe que mal haverá sobre a terra. Então, o Senhor, quando Ele vai instruir, no capítulo 10 de Mateus, aleluia, os seus discípulos, Ele diz, não leve em vossos alforjes ouro, prata, nem cobre. De graça recebeis, de graça dai, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas o que nós vemos são igrejas, homens amantes de si mesmos, que têm feito a igreja do Senhor de comércio e não têm tido cuidado alguns com os pobres. E igrejas onde ali mesmo tem obreiros que estão passando necessidade, que estão, aleluia, muitas das vezes sem ter até o que comer dentro de casa, e o pastor dele mesmo não sabe. Por quê? Porque ele não visita. Por quê? Porque ele não tem amor verdadeiro pelas almas, pelas ovelhas. E Jesus veio ensinar a ter amor pelos pobres, a cuidar dos pobres, a visitar. Jesus, ele não veio para os sãos. Ele está dizendo, eu vim para os doentes. Quem eram os doentes da época? Os aleijados, os coxos, os cegos. Por quê? Porque esse povo, eles eram tidos como amaldiçoados. A gente sabe que aquele que nascia com uma deficiência, quando os judeus olhavam, dizia, isso aí é maldição. Foi o pecado do pai, foi o pecado do avô, louvado seja Deus. Então ali eles eram injustiçados. Por quê? Porque eram acusados, aleluia, e já estavam sendo condenados pelo homem por nascer de tal forma, aleluia. Então Jesus veio mudar esse quadro. Ele veio para aqueles que verdadeiramente necessitavam, os pobres que eram rejeitados, aleluia. E ele foi aceito pelos rejeitados, ele foi recebido. Jesus ama tanto os pobres, ele veio ensinar o amor ao próximo. Tanto é que quando aquele escriba vai o tentar, ali no livro de Lucas, aleluia, ele conta a parábola do bom samaritano, ensinando aquele homem que conhecia a letra, mas não sabia interpretar. Jesus disse assim para ele disse assim, Senhor mestre, como eu farei para herdar a vida eterna? Quais são os maiores mandamentos? Jesus falou, o que está escrito? Ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele sabia a letra. Aí Jesus falou o que para ele? Então vai e faz como está escrito. Jesus respondeu a pergunta dele. Mas na verdade, ele estava tentando Jesus, porque ele não queria o que Jesus veio dar, a salvação. Ele queria o status, o reconhecimento. Ele queria abater o Messias. Então Jesus contou a parábola do samaritano. Olha, descia um homem, de Jerusalém, e ali ele foi roubado, bateram nele, deixaram ele meio morto, passou ali um sacerdote, um levita, e não ajudaram aquele homem. Mas pelo meio caminho veio um samaritano, e ali ele se compadeceu, parou a sua cavalgadura, colocou azeite e vinho nas feridas daquele homem, levou ele para uma estalagem. E eu te pergunto, quem parece ser o próximo daquele homem? E o homem diz, aquele que se compadeceu, que teve compaixão. Jesus falou, então é isso que eu quero, que vocês se compadeçam do pobre. A gente vê que quando o jovem rico foi até o Senhor, ele diz, bom mestre, o que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, tem tu observado os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, não adultera, não mente, dá o dízimo. Aí ele diz o quê? O que Jesus fala para ele? Ninguém é bom senão meu pai que está no céu. E aí Jesus disse assim, te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, reparte entre os pobres, então terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me.
O que Jesus viu no coração daquele jovem rico? Que ele não tinha cuidado algum pelos pobres. E quem não tem cuidado pelos pobres, não tem a presença de Deus. Tem igrejas, irmão, que elas têm obras isoladas. Por exemplo, elas dizem assim, a minha igreja tem uma obra social. Mas Jesus não chamou a igreja para ter uma obra social isolada. Não, ali na minha igreja tem um grupinho de irmãos que só esse grupinho cuidam da área social. É eles que vão na casa de recuperação, é eles que vão lá nos pobres, é eles que vê quem está precisando de cesta básica. Deus não chamou uma igreja para isso. Deus chamou a igreja para se compadecer e ter amor ao próximo. Não é uma obra isolada, é a sua igreja. Quando a igreja de Atos dos Apóstolos iniciou, o que a Bíblia diz? Que aquele que tinha sua propriedade, ele vendia a sua propriedade e repartia com quem não tinha, e a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. A Bíblia diz, era uma só a alma e o coração da igreja, e a igreja crescia na graça e no poder de Deus, e todos os dias era acrescentado aqueles que haviam de se salvar, porque os apóstolos compreenderam que Jesus veio trazer amor, veio trazer igualdade, Jesus veio quebrar o jugo da acepção de pessoas. Tem pessoas na igreja que são privilegiadas porque tem um dízimo alto, porque sabem pregar, e tem um irmãozinho ali que não sabe falar direito e não é dada a oportunidade a ele. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não olha, ela não julga segundo a vista dos olhos, ela julga segundo a justiça reta de Deus. Aquele que faz acepção de pessoas, ele será julgado por maus pensamentos. Sim, meus irmãos, a igreja, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele vai ensinar em Levítico, em Números, Deuteronômio, a eles se compadecer do pobre, do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ele vai dizer, olha, como vós foste peregrinos numa terra que não era vossa, vós foste cativos, e eu tive misericórdia de vós, e eu vos abençoei, e eu vos dei terras, vos dei comida, vos dei moradia, assim vocês devem fazer pelos pobres. Deus sempre ensinou isso na lei. Por isso que a lei, ela é perfeita. Ela era imperfeita pelos escribas e fariseus, porque eles interpretavam de forma errada. Porque a lei sempre ensinou a ter amor ao próximo. Porque antigamente quem matava era morto. Porque se eu não mato, eu também não morro. Ou seja, se eu não faço mal ao meu próximo, também não vão me fazer mal. Se eu não roubo, eu não vou ser roubado. Era olho por olho e dente por dente. Era Deus querendo ensinar ao povo o verdadeiro amor. Então a evidência que uma igreja de Jesus é o amor pelos pobres. Evangelismo, irmão, sim, na Cracolândia, distribuição de comida, quantas pessoas na rua, debaixo das marquises, esperando a igreja, que diz que tem amor ao próximo, que diz que é do Deus Todo-Poderoso, e ali levar uma comida, não só comida material, mas há também espiritual, e eles não fazem assim, porque os pastores estão apostados. Sim, meus irmãos, eles querem viver nessa terra, aleluia, como se não houvesse salvação, como se o Senhor não viesse buscar a igreja. Sim, a igreja precisa, irmão, levantar obreiros salvos, o povo salvo, as igrejas estão inchadas, elas estão cheias, mas aí você procura dentro da igreja, irmão, quem aqui quer fazer uma obra? Quem aqui está disposto a evangelizar? Não aparece ninguém. Então o que adianta uma igreja estar cheia, mas não tem ninguém fazendo a verdadeira obra? Porque Jesus, no livro de Mateus, capítulo de número 25, você vai ver lá no final, que ele diz assim, e naquele grande dia o rei de toda a terra virá nas nuvens com seus santos anjos, e ele apartará, assim como o pastor aparta os bodes das ovelhas. As ovelhas estarão à sua direita, os bodes à esquerda. E as ovelhas que estiverem à direita, ele dirá, vinde e entrai para o gozo do vosso Pai, que está preparado desde a fundação dos séculos.
Aí ele diz assim, por quê? Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, tive nu, me vestiste, fui peregrino e hospedaste-me, tive enfermo, foste me visitar, tive preso e foste ver-me. Aí as ovelhas justas dirão, mas Senhor, quando te vimos nu, com fome, com frio, quando te hospedamos? Ele disse, quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste também a mim. Então entra para o gozo do meu Pai. E aos outros ele diz lá, apartai-vos de mim para os bodes. Aleluia, porque não vos conheço. Louvado seja Deus. Mas Senhor, louvado seja Deus. Sim, eu tive fome, não deste-me de comer. Tive sede, não deste-me de beber. Aí os bodes dirão, mas Senhor, aonde que o Senhor teve? Quando eu estava lá naqueles pequeninos. E quem são esses pequeninos? Os menos favorecidos. Louvado seja Deus. Então a evidência que o Senhor está numa igreja é quando ela cuida dos pobres, dos menos favorecidos. Ah, eu não vou ajudar fulano porque fulano merece que está passando, porque ele está na prova. Não, não é assim que Jesus olha. A nossa parte é ajudar. A nossa parte é amar, é praticar o amor. Ele vai dar conta das suas obras, mas a minha obrigação é ajudar. Tendo condição, eu tenho obrigação de ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor, ele tem que cuidar das suas ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor, irmão, ele dá vida pelas suas ovelhas. E esses pastores que vivem isolados, dentro de casa, para você encontrar o pastor tem que ligar, tem que marcar, tem que ir no escritório dele. Não, 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 não. O pastor, ele tem que estar ligado com cheiro de ovelha. Uma ovelha se afastou, se desviou. O verdadeiro pastor, ele para tudo que está fazendo e vai atrás da ovelha perdida. Sim, ele vai atrás da ovelha que se perdeu, irmãos. Essa é a evidência que o Senhor está na igreja. Precisamos despertar, são os últimos dias da igreja na terra, meus irmãos. Sim, a gente tem que fazer a diferença. Eles estão brigando para pregar, para gravar DVD. Eles estão brigando para ir para o Gideão pregar e não esquecer o verdadeiro propósito do Evangelho é amar o próximo. Eu não estou preocupado se eu vou pregar, se eu vou gravar DVD, se Deus vai me levantar na terra. Não, mas Rafael, Deus te deu o dom da pregação, você prega. Não me interessa isso. Deus vai me levar aonde Ele tem que me levar, no tempo dEle. Mas Ele primeiro vai me ensinar que o verdadeiro Evangelho é o amor pelo meu próximo. Amor pelos menos favorecidos. É isso que Jesus veio fazer. Por isso que Zaqueu foi salvo. Quando Jesus entrou na casa dele, ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, vou repartir aos pobres. Aí Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Aí nós vemos pessoas na igreja com carro de luxo, casa boa, um bom salário. Aí elas acham que dizima e ofertam e vão morar no céu. Não tem amor pelo próximo, não tem uma hombridade de juntar, não, eu tenho condição de juntar 3 cestas básicas, eu vou abençoar alguém que eu sei que está precisando. Isso é amor pelo próximo. Não, vou visitar fulano que está doente, ele não é meu parente, mas eu vou lá no nome de Jesus, vou visitar ele. Isso é amor ao próximo. Mas não, irmão, a igreja que nós estamos vendo, ela não tem santidade e ela também não tem amor ao próximo. E o Senhor não está nessa igreja. E esse vídeo é para te despertar e te mostrar que a verdadeira igreja não é que faz obras isoladas. Ela faz uma obra firme e constante de cuidado e de amor pelos pobres. Amém, irmão? Desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Não adianta papapá, pipipi, sapatear, rodar, pular no mistério. Todo mundo pula dentro da igreja. Todo mundo diz, eis que eu sou o Senhor dentro da igreja. Quando chega fora da igreja, que é o verdadeiro lugar para se pregar, para dizer, eis que eu sou o Senhor, para o traficante, para o mendigo, para o alcoólatra dentro do bar, ninguém faz. Dentro da igreja todo mundo é vaso, todo mundo é profeta. Não, irmão, eu estou vendo aqui, Deus manda eu te dizer, irmãos, pelo amor de Deus, vamos despertar.
O lugar de fazer a obra é fora da igreja. Dentro da igreja todo mundo é crente. Irmãos, desperta. Jesus está voltando, pelo amor de Deus. O lugar de fazermos a obra é fora da igreja. É buscar aquilo que está perdido, rejeitado. Sim, meus irmãos. Esse negócio de entregar visão, revelação, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Cadê você? Isso não é de Deus. Deus, quando fala, ele dá endereço, ele dá a pessoa. A revelação de Deus, ela é clara, ela não é confusa, ela não traz confusão. Os falsos profetas estão em cima dos altares. Os pastores estão em adultério em cima dos altares. Sim, meus irmãos. Você nem sabe o que teu pastor faz com dízimo. Você não vê uma obra social e você está lá dentro da igreja dando dízimo. Procura uma igreja humilde, onde tem um pastorzinho ali, que você sabe que ele vai pegar o teu dinheiro, vai fazer a obra de Deus, vai abençoar os que necessitam. Sim, meus irmãos. Jesus é amor. Amor pelo próximo. Por isso que João Batista teve a certeza que Jesus era Jesus. Ele disse: aos pobres está sendo pregado o evangelho. Porque é mais fácil um camelo entrar para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Os pobres aceitam a mensagem, eles recebem o evangelho. Mas os ricos são prepotentes, soberbos. Eles confiam no médico, na sua riqueza, no seu poder aquisitivo. Por isso é difícil de um rico se converter. Mas aos pobres o evangelho está sendo pregado. E é deles que o Senhor tem preocupação. Aqueles que estão sofrendo, gemendo, ganham um salário para sustentar uma família que tem uma esposa, 2, 3, 4 filhos, e o dinheiro não dá para quase nada. E ali eles estão sofrendo, irmão, gemendo, nessa sociedade corrupta que a gente vive. E Deus quer levantar você com poder e autoridade. Sim, Deus, aleluia, manifestação de Deus não é aprovação de conduta. Tem igrejas que o profeta revela, faz sinais, cura, e Deus não está lá. E a conduta dele não é aprovada. A árvore se conhece? É pelo fruto. Uma árvore frutífera, ela tem comida espiritual para nos oferecer. Não dentro da igreja, mas fora dela. Amém? Guarda essa mensagem, essa palavra no teu coração. Medita nisso. Santidade ainda convém na casa do Senhor e o cuidado dos pobres. Esse sim é o verdadeiro evangelho e a igreja onde Jesus se agrada e está dentro dela. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.